Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos, todos os dias, estudamos a Palavra de Deus. Sabe, na minha faculdade de História, eu sei que a gente aprende muitas coisas. E quando a gente aprendeu sobre a questão dos povos do Antigo Oriente, né, o Antigo Oriente Próximo, Mesopotâmia, Canaã, Iraque, né, que naquela época era outro nome, era Babilônia, que era conhecida. Uma das coisas que a gente aprende nesse período da faculdade, e também ensinado nas escolas, no ensino médio principalmente, é a Lei de Hammurabi. O que essa lei é? De acordo com os registros históricos, é a primeira lei escrita, né, falando sobre restrições, sobre conduta, código de vida que as pessoas deveriam ter lá, muito tempo antes até de Moisés ter existido. Uma dessas leis que chama bastante atenção é a lei do olho por olho. O que é essa lei do olho por olho? E Moisés também aplicou essa lei, Deus deu essas orientações também no Antigo Testamento através das leis mosaicas. A lei era a seguinte: se alguém te ferir no olho e você ficar cego, você tem direito de feri-lo também para que ele fique cego. Se alguém te der um empurrão, você tem direito de dar o mesmo empurrão com a mesma força no seu semelhante. Se alguém tirar a vida de outro, deve ser morto. Se alguém fizer com que a parte de um corpo de alguém seja cortada, a sua seria cortada. É uma lei de reciprocidade. Fez, toma lá da cá. Fez, tomou. É mais ou menos isso que essa lei quer dizer. Isso fazia com que as pessoas tinham um pouco mais de cuidado, né? Por que eu vou fazer mal para o outro, sendo que se eu fizer um mal para alguém, vai sobrar para mim depois. Vai voltar para mim o que eu estou fazendo para o meu próximo. Vejam só, Israel também tinha uma lei assim. A Bíblia diz que Deus falou o seguinte, olha, olho por olho, pé por pé, e assim Deus vai colocando. E Jesus fez uma interpretação bem interessante dessa lei que aparece nos registros de Moisés. Vamos lá então ao Novo Testamento, ao Evangelho de Mateus, no capítulo 5, o famoso Sermão do Monte de Jesus. Jesus fala o seguinte no capítulo 5, verso 38. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Essa é a lei, nua e crua. Tomou, levou. Mas olha só o que Jesus fala. Eu, porém, vos digo, lembrando que quem deu essa lei do olho por olho foi o próprio Jesus, hein? Não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Algumas pessoas interpretam esse texto bíblico de uma forma bem equivocada. Jesus não está falando o seguinte, olha, se você levou um tapa na cara, muda do lado para que você receba do outro. Não é isso. Tá? Não é esse o sentido do texto. Essa é uma forma de expressão da época de Jesus. O que Jesus está falando para a gente aqui é o seguinte, apesar da lei dizer que eu tenho o direito de me vingar, porque isso é justiça, na verdade não é vingança, é justiça, tomou, levou, Deus diz o seguinte, olha, entrega a justiça a Deus. Deus é o justo juiz. E Deus diz nas Escrituras Sagradas, eu é que faço a vingança, eu é que faço a justiça. Então se você se sente defraudado, roubado, que alguém está te prejudicando, alguém está fazendo um mal para você, o que Jesus diz é o seguinte, é bem simples para a gente, perdoe. Ore por essa pessoa. Entrega o teu caso a Deus. E Deus, como sábio juiz, vai fazer a justiça. Minha é a justiça, porque minha é a vingança, diz Deus. Você e eu, a gente não precisa se revoltar, não precisa tomar à força alguma coisa. O que a gente precisa é entregar nas mãos de Deus. Se alguém deseja o mal, cobre esse mal com bem. Se alguém te odeia, ame. Jesus falou, olha, se alguém te faz andar 1 milha, anda 2. Se alguém quer te fazer o mal, não deixa fazer mal para você. Mas faça o bem para essa pessoa. Não fique precisando, não tenha na sua mente, no seu coração, a necessidade de refletir com vingança, com uma reação assim de explosão porque alguém foi contra você. Não. Calma e segurança em Deus. Confia nas ações dele. Deus prometeu justiça e ele vai fazer justiça. Se Deus prometeu nos proteger, ele vai nos proteger. E se alguém deseja o mal contra a gente, está desejando o mal contra Deus. Você e eu temos que ter um foco. O foco é Jesus. A salvação, amor. O resto, deixa com o Pai. Deus sempre nos fará justiça. Deus sempre agirá na hora certa, do modo certo, nos dando a liberdade que precisamos para enfrentarmos essa vida, sabendo que Ele cuida de nós a cada passo, a cada instante.
Vamos orar? Querido Pai, obrigado por tuas leis, leis que nos mostram que somos livres em Cristo, leis que nos mostram que podemos confiar que Deus nos fará justiça no tempo certo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Nunca se esqueça, meu amigo e minha amiga, Deus é justo juiz e Deus lhe fará justiça. Até amanhã. Tchau, tchau.